Olá, galerinha, tudo bem? Então, esse vídeo aqui é para falar sobre a equação da circunferência. Primeiro ponto, o que é uma circunferência? Bom, circunferência, já deixei aqui na tela separado para vocês, é o lugar geométrico dos pontos de um plano que estão equidistantes de um ponto dado, que seria o centro da circunferência. Então, se eu tenho o centro da circunferência, um pontinho, tenho um outro ponto que está na circunferência, essa distância entre eles, que eu chamo de raio, todos os pontos que têm essa mesma distância, a união deles formam a minha circunferência. Ponto. Posso, então, afirmar que a distância entre esses pontos e o ponto central da circunferência é o raio. Vamos recordar um pouquinho. Logo, os problemas da geometria que nós tínhamos, eu tinha uma circunferência, eu tinha um diâmetro, o raio e resolvia. Agora, no plano cartesiano, muitas vezes essas informações vão estar ocultas ou não vou ter. O que eu vou ter agora são informações referentes aos planos, às coordenadas desses pontos, ou ponto central, ou ponto P, um ponto dessa circunferência, e como obter o valor do raio. Bom, se o raio é uma distância, eu vou usar a fórmula da distância entre dois pontos, que é a variação de x ao quadrado, é a raiz da variação de x ao quadrado mais a variação de y ao quadrado. Porque se o raio é a distância entre o ponto central e o ponto na circunferência, assim eu consigo descobrir o raio. E posso afirmar que a distância entre A em um ponto e o outro, na circunferência, se esse ponto for um central e um da circunferência, isso é o raio. Exemplo, como que eu vou usar essa fórmula, professor? Está aqui dois pontos, o A e o B. Vou substituir as coordenadas. O valor de x do B, que é o 2, menos o valor de x do A, que é o 3, elevado ao quadrado, mais os valores de y. 1, que é do B, menos o 2, que é do x ao quadrado. Resolvendo, vai dar distância entre esses dois pontos, é a raiz de 2. Se um ponto está na circunferência e o outro for o ponto central, essa distância é o meu raio. E é assim que eu vou descobrir o raio na circunferência. Então, podemos afirmar que o raio é a distância entre dois pontos na circunferência. Logo, a distância entre dois pontos igual a raio. E eu posso usar aqui, usando um ponto genérico, xy na minha circunferência, e para o ponto central, dando as coordenadas de A e B, eu posso fazer a seguinte afirmação, que a distância desse ponto central ao ponto da circunferência é igual ao raio. Substituindo os valores do ponto central da circunferência, o valor de x, que é A, e o de y dele, que é B, eu vou ter aqui a minha distância entre dois pontos, que é igual ao raio. Eu vou, então, tirar essa raiz. Elevo os dois lados ao quadrado. Vou tirar a raiz de um lado, porém, do outro lado, eu vou ficar com raio ao quadrado. E essa é a minha equação da circunferência. X menos A ao quadrado mais Y menos B ao quadrado igual R ao quadrado. Nada mais é que a distância entre dois pontos, que é igual ao raio ao quadrado. Pronto, está aqui. Essa é a minha equação da circunferência. A e B são os valores do ponto central da minha circunferência. X e Y são de pontos que estão na circunferência. E o raio é o raio mesmo, essa distância entre esses dois pontos. Eu chamo também essa equação de equação reduzida da circunferência. Cuidado, que temos uma equação chamada geral. Um exemplo, dada a equação reduzida da circunferência, eu tenho um ponto central e o raio. Se eu substituir essas informações na minha equação, que é x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual a r ao quadrado, quando eu substituir, menos com menos vai dar mais, vai ficar x mais 1 ao quadrado, mais y menos 3 ao quadrado, igual a 5 ao quadrado. Simplificando aqui, x mais 1 ao quadrado, mais y menos 3 ao quadrado é igual a 25. Essa é a minha equação reduzida da circunferência. Eu vou gravar um outro vídeo explicando como eu faço a equação geral para vocês.